Fernanda, obrigada pelo seu tempo. Eu recebi o release do Eduardo e fiquei muito curiosa e quis saber um pouquinho mais. Então, eu queria que você me contasse um pouco como surgiu a ideia de patrocinar um surfista, você que é CEO, que está à frente do IMAX. Para quem não sabe, o IMAX é uma das maiores plataformas de mailings do Brasil, né? Eu uso, inclusive, eu uso como relações públicas o IMAX há muitos anos. E conta um pouco da onde surgiu essa ideia de patrocinar um surfista, o surfista Igor Moraes, que está classificado, perdão, para o CS, para o Challenge, né? Conta um Isso, pouquinho para mim. claro. Jana, olha só, primeiro eu queria também agradecer o convite. Conheci, naveguei bastante pelo portal ontem, eu achei muito legal o olhar feminino que você dá para as baterias, para as surfistas que estão competindo, inclusive o seu olhar sobre as etapas, eu achei muito legal, uma abordagem bem diferente do que a gente vê. Parabéns, viu? Aí, patrocinar o Igor vem de uma estratégia que a gente está construindo para um projeto dentro do IMAX que se chama Mais pelo Jornalismo. Como você bem explicou, a nossa empresa é uma empresa de mailing de imprensa e disparo de releases. Para quem não é desse universo de comunicação, isso parece grego, né? O que que a gente faz, na verdade? A gente tem um software, ou seja, a gente tem um sistema que roda na internet e a gente faz o mapeamento de todos os jornalistas do Brasil. Esse mapeamento, ele é para classificar os jornalistas de acordo com os assuntos que eles escrevem, com as reportagens que eles fazem, e aí isso vira uma espécie de filtro para que empresas possam mandar sugestões de pauta para os jornalistas. Então, sei lá, se você tem uma divulgação de resultado econômico da sua empresa, você quer fazer com que os jornalistas de economia saibam que a sua empresa saiu muito bem, etc. E aí você usando essa ferramenta para isso acontecer. Então, assim, não existe uma empresa, não existe um órgão público que não precise de uma ferramenta como a Emacs. Entretanto, o jornalismo, ou seja, as redações jornalísticas, elas estão passando por um desafio muito grande. Esse desafio diz respeito principalmente à sustentabilidade, porque hoje em dia as pessoas consomem muita notícia via redes sociais, não acessam o portal de notícia, ou muitas vezes já encontram a resposta que elas querem direto no Google, então não acessam novamente o portal de notícia. Ou seja, quando a gente não acessa o portal de notícia, o jornalista não é remunerado. Então, a gente vive hoje uma crise de financiamento do jornalismo. E a gente, como está inserido nesse ecossistema de jornalismo, ou seja, a nossa empresa ela vive porque o jornalismo existe, a gente falou assim: vamos fazer algum movimento de resgate do jornalismo. Foi aí que criou-se o Mais pelo Jornalismo. A gente está investindo em 1.000 portais de notícia, justamente para que esses portais de notícia tenham fôlego para continuar existindo e comunicando e informando as pessoas. E o foco do Mais pelo Jornalismo é falar com as pequenas cidades brasileiras, que é ali onde o jornalismo mais está sofrendo. Porque os grandes centros acaba que tem o seu movimento, digamos assim, o seu metabolismo para fazer o jornalismo, digamos, o jornalismo nacional existir. Agora, os pequenos veículos de comunicação que falam com as pequenas cidades, eles estão sofrendo bastante. Então, Mais pelo Jornalismo é um movimento de resgate desses veículos de comunicação. Daí que surgiu a estratégia de a gente não basta a gente financiar os veículos de comunicação, a gente tem que lembrar as pessoas de que elas precisam voltar a consumir notícia. Então a gente está montando toda uma estratégia, a gente vai montar uma bateria de atletas que representam mais pelo jornalismo, que falam com seus fãs: olha, procura o veículo de comunicação da cidade que você mora e cria o hábito de acessar esse veículo diariamente. Assim como você acessa um Instagram, um TikTok, você vai acessar o portal de notícia da sua cidade e ver qual é a informação do dia que está rolando na sua cidade. E criar essa cultura, resgatar de novo essa cultura de se informar por meios legítimos de notícia, sabe? Então a gente vai criar uma elite de atletas. O primeiro atleta foi o surfista, foi o Igor Moraes. E Por aí é aquela. quê? Por que o surf e o Igor, Então, Fernanda? é uma conjunção de fatores. Primeiro que, assim, na estratégia de divulgação do Mais pelo Jornalismo, a gente quer se associar a atletas de esporte individual, né? Então, esse já é a primeira estratégia. E aí, eu moro em Maresias, aonde o Igor
nasceu e cresceu e fez o seu nome. Meu filho surfa, enfim. Então, meu filho é pequenininho ainda, não é nada de competir. Então, assim, veio um estalo, né? Começou a rodar aqui na cidade, o pessoal, gente, o Igor passou no CS. Quem não assistiu aquela nota 10 do Igor em Saquarema, né? Foi perfeita aquela onda. E aí começou a surgir, o Igor passou pro CS, vai ser a primeira vez dele no CS, e ele precisa de patrocinador, o bico dele tá branco. Aí a gente começou a conversar, porque assim, eu conhecia o nome do Igor, eu não conhecia a pessoa do Igor. E como o nosso projeto é um projeto sem fins lucrativos, é um projeto que prima muito pelos bons princípios, a primeira coisa que eu fiz foi sair perguntando quem era Igor Moraes. Assim, do padeiro ao cara que vende coco na praia. E aí, você conhece o Igor? Conheço o Igor. Não conheço. E assim, foi unânime na cidade. O Igor é sinônimo de seriedade, sabe? Aham. Aqui na cidade, Comprometimento, fora o comprometimento. talento dele, né, É, Fernanda? isso não se discute, assim, ele é um profissional Indiscutível. completo, você coloca ele em qualquer um, esquerda, direita, tubo, aéreo, ele manda ver. E Sim. assim, não tinha nada que desabonasse esse rapaz. Ninguém tinha uma vírgula para falar dele, ninguém viu ele embalada, ninguém viu ele bebendo. Ele foi feito pro esporte. Falei assim, não, esse é o cara que tem que representar o Mais pelo Jornalismo. E aí eu chamei E, ele, a gente conversou e tava fazendo todo esse projeto junto. e vocês vão conseguir bancar ele no CS, porque tem um movimento voltando, é como ondas, essa discussão sempre reacende. Quão custoso é para o surfista brasileiro, latino-americano, enfim, o cara que não está, né, ali nos países desenvolvidos, Austrália, Estados Unidos, quão custoso é chegar ao CT, porque a plataforma, o trampolim é o CS, as etapas são muito caras. Enfim, agora a WSL acabou de anunciar mais uma etapa em Newcastle, na Austrália. A gente teve alguns surfistas profissionais desistindo da vaga do CS. Como é que vai ser a estratégia de investimento no Igor? Olha, o patrocínio que a gente fez no Igor, ele é um patrocínio de longo prazo, né? A gente está plantando as primeiras sementes e a gente vai colher isso no longo prazo. Patrocínio e criação de memória nas pessoas não surge do dia para a noite. A gente acabou de lançar o patrocínio no Igor, a gente ainda vai trabalhar os canais digitais dele, para ele conversar com a audiência dele sobre o que é jornalismo, sobre o que é fake news, sobre como não cair em fake news, como não ser enganado por vídeo produzido por inteligência artificial nas redes sociais. Então, isso não vai nascer do dia para a noite. Então, a gente não tem nenhuma expectativa de fazer um patrocínio que vá ser abortado por qualquer que seja resultado de competição. A gente está com o Igor como parceiro para construir uma história. E você é de comunicação, você sabe que não é uma história que se constrói rápido. Então, assim, a gente tem sim um plano de muito longo prazo com o Igor. A nossa mensagem é uma mensagem que precisa ser repetida várias vezes. É um exercício de furar bolha. A gente está usando o atleta para conversar com quem não entende nada de jornalismo. Então, Uhum, não é do dia para a noite. Então, quanto à longevidade da nossa parceria com o Igor, isso está extremamente tranquilo e faz parte da estratégia. uhum, Agora, voltando para o que você falou, sim, é uma etapa muito cara, mas eu acho que é uma etapa que vale a pena. E eu acho também, agora como patrocinadora, que eu entrei dentro dessa lógica toda, obviamente que eu tenho ali as minhas críticas, os meus pontos de chateação. Por exemplo, teve a etapa da Austrália e a transmissão do YouTube não tinha um narrador em português. Eu acho que isso é o tipo de coisa que desvaloriza o esporte como um todo. Poxa, a gente sabe que no Brasil, por meio de pesquisas, a gente tem em torno de 42 milhões de pessoas que são fãs do esporte. sim, Sabe? As Olimpíadas trouxe muito para o imaginário do brasileiro o que que é o surf. Eh, a gente investe muito no surf, o atleta brasileiro investe muito no surf. Tem o quê? 13 atletas no CS, e a gente não tem um narrador em português para transmissão no YouTube. Então eu isso acho é. que isso é um ponto de atenção pra WSL, sabe, porque Uhum, a gente não está investindo só no atleta, a gente também está investindo na liga. Se não sim, chegar essas pessoas tops lá, o show vai acabar. Então é o tipo de atenção que eu acho que a gente tem que trazer como patrocinador, sabe? Não custava ter uma transmissão em português, por exemplo, do sim. Challenger Series.
Sim. Tem algum outro surfista no radar ou surfista, ou vocês vão abrir o leque de modalidade? Me fala um pouquinho se você já pode falar de mais algum outro atleta, como é que tá essa programação? Não, não tem outro surfista, como eu te falei, a gente quer furar bolhas, né, então a gente vai usar a imagem do Igor para furar a bolha com a audiência do surf, e a gente pretende lidar com outros esportes individuais. Então assim, principalmente esportes que simpatizam muito com o brasileiro e principalmente que as Olimpíadas vêm chegando aí, então penso muito no judô, atletismo, são esportes que quando mobiliza o brasileiro, realmente a gente vai ser capaz de mandar uma mensagem muito importante. Mas, dentro do surf, nesse momento, a gente não pensa em outra pessoa, porque como a gente quer construir uma narrativa, a gente entende que um profissional é capaz de levar essa mensagem, sabe. E Sim. também a gente tem muito essa questão de, eu não quero patrocinar ninguém que já está no topo, eu quero Uhum. construir a jornada dessa pessoa junto com a história que a gente está contando, sabe. Legal. E você É, é um tema, como você mesmo disse, desconhecido, de muita gente, né, identificar. Hoje saiu, tá desde ontem nas manchetes dos principais portais, uma nova tecnologia de inteligência artificial muito impressionante, né, que ela reproduz vídeos, assim, com uma veracidade, impressionante mesmo. Então, assim, se faz muito necessário falar sobre, né, fake news e dar. Bom, você falou tudo, né? Falou da crise do jornalismo, das redes sociais. Como é que vai ser essa formação para o Igor se sentir apto para falar? É interessante porque é um cara que vai aprender, né? Lógico que ele sabe, deve saber sobre fake news e muitas coisas, mas vai ter uma didática, né? E às vezes até uma pessoa com menos conhecimento técnico chega com mais primor para a audiência também, né? exatamente. Como é É, que vai ser essa preparação? a gente tá fazendo bastante exercício de letramento com o Igor, não adianta vir com muito conteúdo de uma vez, então a gente tem pequenas conversas, 2, 3 vezes por semana, e a gente sempre deixa muito claro para ele que é o seguinte: "Igor, você tem que passar essa mensagem com as suas próprias palavras. Não tente repetir as minhas palavras, fale com as suas palavras", Uhum. entendeu. Então eu puxei ele outro dia, e perguntei: "Igor, o que que você já entendeu até aqui o que que é jornalismo?" E aí ele fez uma frase que eu falei: "Nossa, eu tinha que estar gravando isso". Ele pegou e falou assim: "Olha, jornalismo, eu entendi que o brasileiro para viver, ele precisa de saúde, educação, segurança, trabalho e informação. Que daqui a pouco a gente vai rodar as redes sociais, a gente não vai saber o que que é verdade, o que que é mentira, que a gente já pegou o vídeo de celebridade que foi a inteligência artificial que fez, que ele não falou nada daquilo que ele falou. Então daqui um dia a gente vai estar navegando no TikTok, no Instagram, a gente não vai saber o que é verdade, o que é mentira. Então o jornalismo é que vai falar pra gente o que que é real, o que que não é real. E se a gente não tiver informação, a gente não vai ter segurança, a gente não vai ter saúde, a gente não vai ter trabalho. E então eu entendi que informação faz parte da nossa qualidade de vida. Eu falei, ele falou É isso, com as isso. palavras dele, do jeitinho dele, usando as gírias do surf, e eu falei: "Por que que não tinha uma câmera aqui gravando isso?", entendeu, porque eu nunca mais vou conseguir isso de novo. Mas ele é um cara, falando do Igor, ele é um cara muito inteligente para entender a relação, atleta-patrocinador. Sim. Entendeu? Ele Uhum. entende que não basta botar o adesivo na prancha, cair na água. Existe o exercício que ele faz dentro da água, porque ele na medida que ele ganha, que ele conquista baterias e etapas, obviamente que ele leva o nome do atleta, mas ele entende que ele tem um trabalho fora da água para fazer, e aí ele é muito aplicado. E assim, a gente às vezes manda roteiro para ele melhora o roteiro, ele altera o roteiro, ele participa dos ensaios, ele dá opinião, diz: "Ah, mas e se a gente fizer uma foto assim?" Então ele sabe como funciona o riscado, entendeu? Ele Sim. tem esse talento, não é só dentro d'água, ele é um ótimo ele é um ótimo produto de venda, sabe. Então a Aham, que gente não tá legal, tendo tanta dificuldade, assim, de aprimorar nele esse conhecimento. E que aí a bom. gente vai aos poucos, assim, daqui a um pouco vai começar a sair vídeo do Igor explicando o que que é fake É news isso para as que eu ia te pessoas perguntar, dele. quando que a gente vai começar a ver esse trabalho sendo feito? Olha, eu não a gente não quis, porque assim, foi tudo muito rápido, assim, que a gente fechou a nossa parceria foi, sei lá, 2 semanas antes dele viajar pra Austrália. E aí ele ainda tinha Porto de Galinhas no meio do caminho. Então, assim, a gente teve muito pouco tempo junto fisicamente. Então a gente já fez um primeiro ensaio, a gente tá falando muito online, e eu não queria
pressionar ele até passar a etapa da Austrália, porque enfim, era um primeiro momento para ele, ele nunca teve no CS antes. Então, agora que passou, digamos, a estreia, é que a gente vai fazer uma agenda mais regular. E também, melhora um pouco a questão do fuso horário, né, porque Sim, como ele tá 13 horas na nossa frente, poxa, ou ele tá muito cansado ou o time aqui tá muito cansado. Então, a partir de agora, a gente vai conseguir construir uma agenda mais saudável para as 2 partes, para a gente fazer esse letramento e transformar isso em conteúdo. Então a gente imagina aí que umas 2 vezes por mês vai sair um vídeo muito legal do Igor, explicando o jornalismo para não jornalistas. que legal. E resgatando isso, assim, população, brasileiro, fã do surf, descobre qual é o veículo de comunicação da sua cidade e cria a rotina de acessar ele. Não Uhum. dependa das redes sociais para isso, vá direto lá, porque você precisa fomentar isso, criar esse vínculo, criar esse hábito, sabe, essa é a mensagem que ele vai passar. E o Mais Pelo Jornalismo é uma rede, né, são 1000 publishers, ou seja, são 1000 veículos de comunicação. E essa galera tá, tipo, se sentindo super representada, né, porque não sei se você viu, depois você pode acessar www.mpj.site, é um site do Igor. Que ele está anunciando os veículos de comunicação que são do MPJ. Então é um site muito bonito, que a gente conseguiu misturar muito bem o surf e o jornalismo. Então tá funcionando muito bem isso. Que legal, Fernanda. Parabéns, que essa iniciativa renda frutos para vocês e que outras iniciativas possam se espelhar na sua iniciativa. Muito obrigada pelo seu tempo. Você queria falar mais alguma coisa, complementar alguma coisa que eu não te perguntei? Bom, eu primeiro quero agradecer novamente esse espaço. É sobre isso, é justamente sobre isso, é sobre a gente furar bolha, é sobre a gente levar informação, é falar que o surf está muito mais próximo do jornalismo do que a gente imagina. É valorizar os atletas como um todo, tem muito atleta bom com bico de prancha branco por aí. Então, se a gente puder conscientizar outros empresários que tem como construir narrativa de comunicação, tem como construir negócio, patrocinando esse pessoal e fazendo esse pessoal levar a mensagem das empresas dele, vale a pena. E a gente está muito feliz com tudo isso que a gente está construindo e eu acho que está dando super certo. Que legal, muito legal, que bom, de novo, parabéns, parabéns mesmo. Eu fiquei assim, surpresa quando eu li, eu falei, será que eu tô lendo? É isso mesmo, que legal, jornalismo e surf juntos, com o Exatamente. Igor, um cara que, poxa, tão aguerrido, tão talentoso, finalmente vai ter aí um apoio que merece e que essa iniciativa reverbere aí. Parabéns, conte com a gente, muito Muito obrigada. obrigada, viu, Jani? Todo mundo torcendo pelo Igor Moraes, hein? É isso aí. Até mais, gente. Valeu. Valeu. Até mais.